Atos, capítulo 13, de 1 a 4. Então, nós estamos sendo chamados para avançarmos. Então, a comunidade cristã da Zona Sul, ela está nos desafiando como igreja a avançarmos, a expandirmos esse reino. Então, diz assim a palavra do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre. Vamos orar, pedindo a Deus a graça dele, a inspiração sobre nós. Amém? Pai, que o Senhor, Pai, venha nos abençoar nessa noite. Pai, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é mais cortante que a espada de dois gumes. Pai, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções mais profundas do nosso coração. E que assim seja nesta noite. Pai, que esta palavra realmente ela venha discernir, ela venha Pai, nos mostrar aquilo que está no coração, no nosso coração e no coração do Senhor. Para assim, Pai, tomarmos decisões, direções, para que a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração sejam transformados no Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos a Ti, ó Deus. Então, queridos, para quem não me conhece, vou dar um breve testemunho pessoal sobre a minha vida. Eu sou Gilceia, mais conhecida por Gil. Eu me converti em 1991. Eu converti na Igreja Batista Beth Shalom, da nossa saudosa irmã Esmeralda, que é ela que fundou, a Beth Shalom. E ali, queridos, eu fui alimentada pelo Senhor. Nós, naquela época, estávamos vivendo, acho que talvez um resquício de um avivamento maravilhoso que veio sobre o Brasil, nas décadas de 70, 80, 90. E aí, na minha conversão ali em 91, eu ainda peguei bastante desse avivamento gostoso que estava acontecendo no Brasil, que começou com um movimento de renovação espiritual, onde muitas igrejas no Brasil receberam mesmo essa renovação do Senhor. E em 1991, então, eu me converti, e logo de início, nós já fomos, eu, minha família, as minhas irmãs, nós fomos convidados para participar do Ministério de Evangelismo. Nós tínhamos lá um grupo de teatro e nós íamos para as praças. A dona Esmeralda mesmo escrevia peças. Ela era uma autodidata maravilhosa. E nós fazíamos essas peças, íamos levar o evangelho no interior e nas praças em Belo Horizonte. Em 1993, nós estávamos num culto missionário, um culto como esse, e tinha vindo um grupo do Peru dar testemunho sobre o trabalho que eles estavam fazendo lá. E no final, então, daquele culto, levantou-se um profeta no meio da congregação e disse: nesta noite eu separo alguns para a obra missionária. E ali, queridos, naquele instante, eu estava sentadinha aí como vocês estão, o meu coração começou a pegar fogo. Mas não é um fogo qualquer. Foi um fogo, gente, que ele começou a subir pela minha boca. E eu tive, assim, a convicção que eu estava, naquele momento, sendo chamada para o ministério. Eu não tinha nem ideia do que era a obra missionária mundial. Eu fui lá na frente, eu me ajoelhei, eu chorei, e eu falei: Deus, eis-me aqui.
E a partir daí, queridos, aquele chamado, aquela convicção pautou e pauta toda a minha vida. E quero crer que vai pautar até o último dia que o Senhor me der na terra. Porque foi uma separação. Separai-me a Paulo e a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E enquanto o Senhor não voltar, enquanto nós estivermos, né, nesta parte dessa história que vai culminar e findar no novo céu e na nova terra, nós devemos apregoar o ano aceitável do Senhor. Toda a igreja é convocada nessa missão, seja na Jerusalém, seja nos confins da terra, seja em Samaria, seja no Nordeste do Brasil, seja no Sul, seja na América Latina, ou seja lá nos confins da terra, na Rússia. Nós temos, né, orado por missionários na Rússia, seja na Síria, onde está acontecendo uma terrível perseguição. Nós temos orado por isso. E aí eu pautei a minha vida. Eu continuei trabalhando, eu era bancária, trabalhei muitos anos em banco, e eu guardei no meu coração aquela palavra. Mas continuei o meu trabalho, fui fazer seminário, inclusive tem um detalhe, gente, que é muito interessante contar para vocês, como que é importante e como vale a pena obedecermos ao Senhor. Quando eu me converti, imediatamente o Espírito falou: tira todo o seu atraso e vai estudar. Que eu fiquei enrolando, né, antes da conversão, eu não gostava de estudar, né, eu ficava ali mais usando drogas, fazendo outras coisas que não tinha nada a ver com estudo. Imediatamente, queridos, o Senhor falou: vai estudar. E aí eu terminei o meu 2º grau, eu fiquei devendo física e matemática. Sou boa em humanas, gente, exatas. E fui terminar e queria fazer vestibular. Na época era o vestibular, hoje é o Enem. E eu pensei assim: Deus, eu quero ser psicóloga ou advogada. Eu queria essas duas direções, não sabia qual ao certo. Mas aí, queridos, Deus me orientou e me direcionou e me disse: você vai fazer teologia. E aí eu saí de um cursinho, eu estava pagando um cursinho caro, porque eu tinha muito atraso, né? Eu precisava de um cursinho bom para me passar. E aí eu larguei, eu falei: então tá bom, Senhor, vou fazer o seminário. Aí fui estudar, queridos, estudei 4 anos no Seminário Batista de Minas Gerais. Foi um tempo maravilhoso, de muitas descobertas, de muitos estudos, né, na área da teologia. Ali eu descobri meu ministério de intercessão. Ali eu descobri meu ministério na área do louvor. E Deus me usou ali de muitas formas. E, ao mesmo tempo, fui me envolvendo muito com a igreja local. Aí eu era envolvida com missões. Um tempo eu liderei, né, o departamento de missões. Fui envolvida com o evangelismo. E tudo, queridos, que vinha às minhas mãos para fazer, eu estava ali pronta para servir ao Senhor. Quando foi e eu vivia, gente, em eventos missionários. Eu frequentava muito a agência missionária, que hoje eu faço parte, que antigamente chamávamos de Missão Amém, mas agora a gente está falando mais o EC Brasil, que é a sigla dela mundial, e a gente está adotando mais esse nome. Então, eu vivia lá nos cultos de missões, eu vivia em acampamentos missionários, e em cada local que eu ia, gente, Deus acendia e renovava e ministrava meu coração sobre aquela palavra que eu tinha, né, que eu era separada para a obra missionária mundial. E quando eu estive em São Paulo, em 2001, num culto lá, num congresso brasileiro de missões, eu voltei convicta que aquele era o tempo, então, de sair do meu trabalho, de sair da minha parentela, né? Veio à minha mente hoje de manhã, o exato momento, gente. Nessa época, minha mãe era viva, alguns aqui conheceram, né, a mãezinha. E nós, queridos, na despedida, eu lembro que eu peguei a minha mala, a gente desceu, morava num prédio, aí a mãezinha chorou, assim. Só que eu ia para a Missão Amém. A Missão Amém é aqui perto, né? Eu morava... Mas não deixa de ser uma despedida, né, gente? Eu saí da minha casa
e fui obedecer ao Senhor. E daí em diante, gente, eu só vivo rodando esse mundo. Teve outras palavras proféticas que Deus falou que eu iria atravessar muitas fronteiras, que eu iria a lugares longínquos. Outro fato interessante, gente, é que como eu trabalhava em banco, eu ganhava bem. E naquela época, eu sustentava vários missionários. E era com oferta boa, gente. E eu nem sabia que um dia, eu não tinha a mínima ideia que um dia eu seria sustentada. E eu tive uma experiência linda no Camboja, que eu estava lá num êxtase com Jesus, e eu estou assim, Senhor, como que é possível eu estar aqui? Porque essas viagens, gente, elas são caras. Mas Deus faz milagres tremendos quando nós obedecemos à voz dEle. E aí, gente, naquele êxtase ali, naquela experiência com o Espírito, Deus simplesmente falou assim no meu coração. Você se lembra de quantos missionários você ajudou? Então, gente, foi aquela semente que eu lancei, né, na época que eu estava ali ainda trabalhando secularmente, eu estava colhendo. E, na verdade, até hoje eu estou colhendo, gente. Essa colheita não acaba não, viu? Então, glória a Deus por isso, né? E aí eu fui para a UEC, para a Missão Amém, em 2002, e lá, queridos, estou servindo até hoje. Quem passou na nossa sala ontem, naquela feira maravilhosa de missões que a gente teve, vocês tiveram a oportunidade de conhecer cada missionário pessoalmente. E foram lá e bateram um papo conosco, entenderam as nossas realidades, e nós mostramos ali o nosso trabalho. Então, vocês viram toda a minha jornada. E como eu falei para vocês, o meu sonho era ser psicóloga. E aí, eis que, em 2016, eu estava chegando de uma equipe da Mongólia, a gente tinha feito um trabalho lindo lá, eu já estava percebendo no meu coração que o Senhor tinha algo novo para a minha vida. E aí, gente, veio, o Senhor falou, agora você vai fazer psicologia. E assim foi, gente. Fui para a universidade, estudei os 5 anos, tive um desafio enorme. A primeira coisa que eu falei com Deus, eu disse assim, agora, Senhor, eu quero ver se eu realmente vou pregar a palavra no meio dos ímpios. Porque a minha vida inteira, gente, eu trabalho com cristãos. Sempre na igreja, sempre lá na missão, na base, e sempre com cristãos. E aí foi o grande desafio. No primeiro dia que eu pisei dentro da universidade, aí eu fiz uma oração. E falei, Deus, eu quero pregar o evangelho aqui dentro. Como que pode ser? Como que o Senhor vai fazer? E aí eu encontrei uma amiga que se tornou uma grande amiga até hoje. Ela era da Assembleia de Deus e nós começamos a orar. Eu tenho ministério de intercessão há muitos anos também, gente. E aí, no segundo semestre, nós descobrimos um grupinho, gente, bem pequenininho, que reunia. Só que não era no pátio, eles ficavam meio escondidinhos. Aí nós nos aproximamos e falamos, vamos juntar? Gente, Deus levantou um jovem da Igreja Batista Central. Ele era um pregador exímio. E eu fiquei na intercessão, ele também tocava violão. E toda terça-feira a gente fazia o nosso culto lá. E foi maravilhoso, gente. Eu tenho muita saudade. Como que eu pude estar ali, ao ponto de um dia um professor que era ímpio, gente, mas pensa no ímpio. Ele virou na turma e falou assim, vocês têm que ser igual a Jusceia. A Jusceia é o que é e pronto. Tipo assim, né? Ela não se esconde. Ou você é ou você não é. E aí, gente, foi uma experiência maravilhosa. E isso, queridos, para contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje ainda há no mundo, queridos, uma grande necessidade de missionários. Para vocês terem ideia, nós precisamos as maiores necessidades da atualidade. Plantio de igrejas, formação de liderança e tradução das escrituras. Nós precisamos alcançar as megacidades, como São Paulo, México, Nova York. Nós precisamos alcançar os povos minoritários,
Por exemplo, no Brasil, nós temos os quilombolas, os ribeirinhos, os ciganos, as tribos indígenas. Ainda há no nosso meio povos, etnias não alcançadas. Nós temos esse movimento de Deus, gente, de imigrantes e migrantes que estão indo de um lado para o outro. Estoura uma guerra na Ucrânia, vai um monte de gente para outra cidade, para outro estado, para outro país. E nesse movimento é um movimento missionário de Deus, onde também muitas pessoas podem ser alcançadas. E nós devemos estar atentos a esses movimentos do Senhor. Também sobre a tradução da Bíblia, olha a importância disso, gente. Nós temos atualmente 7.360 línguas no mundo. Apenas 1.892 ainda são carentes de tradução. 1.196 têm apenas porções da Bíblia. E esse trabalho de tradução da Bíblia, gente, ele é muito desafiador. Porque são anos e anos e anos e anos que um grupo de missionários tem que estar ali, tem que conhecer o povo, tem que saber, por exemplo, eu não posso chegar numa tribo e dizer que Jesus é o pão do céu se eles não se alimentam de pão. Não vai fazer o menor sentido. Então, o missionário tem que conhecer a realidade daquele campo para ele contextualizar da forma mais precisa para que aquele povo seja alcançado. Nós temos, então, atualmente, gente, ainda 2 bilhões de pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir sobre Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, a comunidade cristã da Zona Sul, ela está se abrindo, ela está convocando, ela está chamando pessoas para serem enviadas. Deus tem um chamado, gente, maravilhoso. Nós somos um povo que Deus iluminou, que Deus redimiu, que Deus justificou, que Deus pagou o pecado que nós merecíamos, e por causa disso nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nessa liberdade, queridos, nós temos então um reino de luz dentro de um reino de trevas. O Senhor desceu do céu, nós somos a nova Jerusalém celestial que desceu do céu e nós estamos iluminando essa terra. E como que nós vamos iluminar? Como nós seremos sal e luz dessa terra num mundo tão tenebroso? E assim, gente, eu estou ficando assim cada vez com aquele sentimento assim, Deus, volta, Senhor. Porque está ficando, gente, insuportável ver as atrocidades, a maldade humana, os homicídios, os assassinatos, as pedofilias, né, as crianças abandonadas, pai matando filhos. Gente, assim, tá uma coisa temerosa. Né, a política, a situação política, social e econômica de várias nações, né, as trevas, gente, querendo avançar cada vez mais e nos desafiando. O povo cristão está sendo desafiado, gente. Nós estamos sendo perseguidos. Começou uma perseguição ferrenha no Brasil também. E às vezes os cristãos não estão atentos a isso. Então, como seremos esse sal e luz? Como iluminaremos? Né? Onde nós estamos nesse contexto? Será que eu sou um cristão que não ilumina nada? Que não faz nada? Eu fiquei, por exemplo, um tanto chocada com colegas cristãos da minha sala que nesses 5 anos, gente, nunca foram numa reunião com a gente. Então, aquela pessoa ali, para ela estava ali simplesmente para estudar. O coração dela em nenhum momento pulsava por aqueles colegas que estavam mortos em seus delitos e pecados. E assim, gente, grande parte da igreja está hoje. Mas Deus, queridos,
ele edifica a sua igreja. Ele, no seu plano eterno, na sua sabedoria, levanta homens e mulheres para a edificação desse corpo. Então, ele levanta profetas, ele levanta apóstolos, mestres, pastores, né? Ele levanta evangelistas, que são a coluna para o crescimento desta igreja. Essa igreja na terra, ela é sustentada. A base dela, o fundamento dela, está nesses homens e mulheres que Deus levanta com esses ministérios específicos. Claro, gente, que temos assim uma centena de outros ministérios. Né? O ministério de louvor, o ministério de intercessão, o ministério da limpeza prática, tudo é ministério na obra do Senhor, porque é uma igreja que está sendo edificada. Mas esses são os ministérios que sustentam tudo que vai ser feito na igreja. O pastor cuida das ovelhas, o evangelista anuncia a obra com aquele coração cheio da graça do Senhor, que a gente ouve e você fica ali nadando naquela palavra. O profeta, gente, traz uma palavra de direção, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação. O mestre ensina. E o ministério apostólico, queridos, ele sai. Ele vai para longe, ele caminha, ele se movimenta o tempo todo para que a igreja avance, para que novas comunidades sejam plantadas. E esse, né, é a ênfase da nossa noite, nesse ministério apostólico, que hoje nós chamamos de um ministério missionário. Que são as pessoas, como vocês viram aqui, que estão indo em Moçambique, estão indo na África do Sul, estão indo na Venezuela, estão indo no Paraguai, estão indo no Camboja, estão indo no Egito, no Sudão. Esse ministério, queridos, ele sai das quatro paredes e ele avança, ele leva a palavra do Senhor. Mas como então, queridos? No texto lido, nós vimos que Deus, né, havia entre eles profetas. Olha para vocês verem a importância dessas colunas. E orando e jejuando, o Espírito Santo separou. E eles ali, impondo a mão sobre eles, os enviaram. E eles, né, guiados pelo Espírito, foram despedidos e foram pregar o Evangelho. E nós sabemos bem a história de Paulo, que é uma história maravilhosa, uma história de milagres, uma história de sofrimento, mas uma história, gente, onde a igreja alcançou lugares inalcançáveis naquela época. E Paulo ele era desafiado o tempo todo e o Senhor ia direcionando ele para vários lugares. E ele fez essa obra maravilhosa. Mas então, queridos, como que nós vamos discernir que eu tenho esse chamado? Discernindo o chamado missionário. Ai, Gilceia, será que eu tenho esse ministério? Será que eu devo ir? O que eu devo fazer? Hoje mesmo, depois do culto, uma pessoa veio conversar comigo. Ai, Gil, eu fico num conflito, eu não sei. Mas Deus, queridos, Ele se revela. Ele dá sinais, Ele dá passos. Nós que precisamos estar com os ouvidos atentos, para nós discernirmos. Porque, gente, a palavra está cheia do desejo de Deus de alcançar todos os povos. O mundo inteiro é objeto do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é que nós podemos observar nesse texto? Paulo e Barnabé, queridos, foram separados por Deus quando eles serviam o Senhor. Isso expressa que eles eram abençoadores da igreja local. Eles eram edificadores do corpo de Cristo na igreja de Antioquia. Então, saiba que se você está servindo ao Senhor, se você é um abençoador desta igreja, se você está servindo no seu ministério, a qualquer momento, o Senhor pode te separar para uma obra missionária. Né? Você pode estar sendo separado nesta noite.
ouvindo esse testemunho, ouvindo essa ministração, e o Senhor vai pulsar na sua alma aquilo que Ele quer para a sua vida. Então, queridos, como que se dá esse chamado? Poxa, Gilcé, que interessante, né? Você ouviu uma profecia, um profeta se levantou. Será que todo mundo vai ouvir uma profecia? Não, queridos. Com cada um, Deus tem a sua forma especial de falar. E nós temos também, né, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos aprendendo a discernir a voz do Senhor. Então, pode ser de muitas formas. Pode ser pela palavra, pode ser pelas circunstâncias, pela leitura de um livro, pela leitura da Bíblia, por convites que, de repente, você começa a receber, por oportunidades que vão se abrindo, que você nem tinha ideia, nem estava sonhando com aquilo. De repente, uma pessoa escreve para você e te chama para ir aprender inglês, e você vai fazer um transcultural, um intercâmbio, e as coisas começam a clarear e a acontecer para você. Então, são muitas formas. Já ouvi testemunhos de pessoas que tiveram sonhos, onde Deus mostrou o povo, mostrou uma bandeira, mostrou o país, visões. Gente, são variadas formas, porque o nosso Deus, Ele é infinito na sua graça e na sua sabedoria. Então, com cada um, Ele tem o seu jeito especial de falar. E aí, queridos, se você recebeu esse chamado, você vai continuar a sua vida comum, ordinária. Não é para você fazer nenhuma loucura, não é para você abandonar o seu emprego, não é para você ir embora daqui uma semana, daqui um mês. Não, você vai discernir os passos que o Senhor vai mostrar para você avançar no cumprimento dessa missão. No meu caso, foram 10 anos que eu fiquei me preparando, até que chegou o momento que não tinha mais sentido eu ficar no trabalho secular. Deus falou comigo naquela conferência, esse é o momento, então nós vamos aprender a discernir a voz de Deus. E à medida, queridos, que você discerne esse chamado, que você tem essa convicção, é necessário que você obedeça a esses passos. Que esses passos podem durar vários anos na sua vida. Com alguns pode ser rápido. Deus a gente não põe ele numa caixa, né, gente? Então, assim, há exceções que as coisas acontecem. Mas o trivial, o normal, é que Deus vai nos revelando esses passos. E quais são esses passos para você discernir, desenvolver essa raiz que vai estar dentro de você, essa palavra, né, que Deus te orientou, que você iria para um campo missionário, que se iria te envolver em tempo integral na obra. Então, em primeiro lugar, é envolvimento sério nos ministérios da igreja local, experiência em um trabalho secular. Por que é importante, gente? Porque no trabalho secular, nós aprendemos disciplina. Nós aprendemos respeito, a gente tem que cumprir ordens. Isso é muito importante, porque todo trabalho missionário, né, em vários campos, envolve tudo isso também. Então, se a pessoa chega cru, se ela nunca trabalhou secularmente, ela não sabe, ela não teve essa experiência que o trabalho secular nos dá. Os estudos, a primeira coisa que Deus falou comigo quando eu converti, vai estudar. Estudar, gente, é uma coisa maravilhosa. Estudar abre a nossa intelectualidade para ver Deus, para entender Deus, para estar mais apto nos contextos onde iremos e o que faremos. Então, os estudos, gente, são importantíssimos. Porque ele faz você reviver, ele te renova. Às vezes eu converso com pessoas que, Gil, mas eu já estou com 50 anos. Aí a pessoa fala assim, eu queria fazer uma faculdade. Gente, hoje está tudo aberto. Hoje nós podemos estudar com 50, com 60, com 70 anos. É interessante que a gente vai fazer uma viagem para o Nordeste e uma senhora de 72 anos se inscreveu. Só que aí a gente teve que ver, né, as condições realmente, porque esses trabalhos missionários, gente, eles são pesados. Aí é trabalho de manhã, de tarde, de noite, e aí a gente tem que ver se a condição de saúde da pessoa está
bem mesmo. Então, isso a gente tem que ter o cuidado, né? Se possível, uma formação superior, porque também há campos missionários que a gente só vai poder entrar naquela profissão. Que a plataforma de visto vai ser porque você é um enfermeiro, é um médico, é um engenheiro. Então, Deus vai fazer coisas maravilhosas e vai usar a sua profissão. Estudos teológicos e missiológicos. Nós não podemos enviar para o campo uma pessoa, gente, que nunca leu a Bíblia toda. Uma pessoa que não sabe bem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que entenda com profundidade a Bíblia. Porque quando você chega lá, os muçulmanos, eles sabem o Alcorão de cor e salteado. Então, você tem que estar preparado para esses embates. E estudos na área de missiologia, porque aí, queridos, nós vamos estudar sobre povos, sobre costumes, sobre nações, sobre o que é importante, o que não é, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, como que eu não vou escandalizar, ou o que será um escândalo para mim naquela nação. Então, a missiologia, gente, ela vai nessa área mais profunda, para quando nós chegarmos naquele campo, a gente não chegar totalmente cru, sem entender nada de nada daquela realidade. Então, muito importante. Também um passo que você pode dar para o seu desenvolvimento, né, do chamado, a aprendizado do inglês. Hoje o inglês, gente, é a porta que abre caminhos para o mundo inteiro. Então, o missionário, gente, ele precisa do inglês, ele vai passar em barreiras, ele vai passar em aeroportos, ele vai chegar num povo e o primeiro contato que ele tem com o povo tem que ser em inglês. Porque ele não sabe a língua daquele povo. E a maioria dos missionários, ele aprende a língua do povo através de professores que sabem inglês. Porque o professor também não sabe português. Então, para vocês terem uma ideia da importância do inglês. Envolver-se em trabalhos, por exemplo, ontem a gente teve uma feira de missões maravilhosa. Então, todo mundo que envolveu ali, gente, de alguma forma, ele deve ter sido tocado. Ele viu a obra missionária, ele viu o trabalho dos missionários, ele fez uma comida igual a Bianca fez para nós, uma comida espanhola e uma comida iraquiana. Deus pode ter falado muitas coisas com ela através daquela comida que ela fez. Então, é assim, gente, vai se envolvendo. Viagens de curto prazo, viagens missionárias. Desde que eu entrei aqui para a comunidade, gente, ou igreja que tem curto prazo. São muitas viagens. Vira e mexe, tem alguém aqui na frente sendo enviado, tem equipes sendo enviadas. Então, você tem essa oportunidade de fazer essas viagens com a igreja e envolver-se para cada vez mais o seu ministério ir desenvolvendo. E, claro, gente, é necessário que você converse com os seus pastores, converse com o Conselho de Missões, para que você seja acompanhado. E eu quero dizer para vocês que a gente tem uma plataforma aqui de um conselho, gente, muito madura, muito abençoada, muito qualificada. E todos nós, gente, os missionários aqui da comunidade, somos muito bem acompanhados, muito bem servidos. Nossa, assim, gente, eu não tenho palavras para agradecer o carinho que a gente recebe aqui do conselho. Então, às vezes, você tem medo, você pensa assim, nossa, mas eu vou ficar lá sozinho, quem vai cuidar de mim? Nesta igreja existe uma base missionária. Você não vai estar no campo sozinho. Você vai receber oração, você vai receber cuidado psicológico, terapêutico, você vai receber suas finanças, como a gente viu aqui o Lucas explicando. Então, você não está sozinho. E para a gente finalizando, gente, uma confusão que muitos fazem, gente, é com a questão da direção geográfica. O chamado, gente, ele é vocacional. Então, eu, por exemplo, eu tenho ministério de intercessão, eu tenho ministério de ensino e eu tenho ministério na área de louvor. A direção é geográfica. Onde Deus vai me usar nesses ministérios? Se eu vou lá na Inglaterra, eu vou cantar, eu vou ensinar e eu vou fazer parte de um grupo de intercessão.
E por onde eu andar, o meu ministério é vivo dentro de mim. Então, a direção, gente, ela pode mudar. E, inclusive, para os missionários, é muito natural que se mude. Né? A gente vê na vida de Paulo, por exemplo, em quantos lugares diferentes ele esteve. Então, não se preocupem com a geografia. O mais importante é onde você estiver, você vai desenvolvendo os seus dons, inclusive na Jerusalém. E, por último, gente, para a gente fechar, não vá sozinho, seja enviado. Por quê? Porque é sinal de autoridade. Se você vai independente, você se perde, você fica sozinho, você fica solitário, você não sabe a quem recorrer. Né? A gente já ouvi muitos testemunhos de missionários que se sentiram assim, muito abandonados no campo, mas porque se aventuraram. E foram sem entender, gente, o que é missões, o que é a profundidade da gente envolver-se num ministério de longo prazo, de envio, de estar num campo missionário. Então, é sinal de autoridade. A igreja tem autoridade para enviar e você vai debaixo dessa autoridade. É sinal de reconhecimento. Então, quando você é enviado, a igreja reconhece que você tem esse chamado, que você é qualificado e que ela confia no seu caráter e que você vai desenvolver o seu ministério aonde você for. E, por último, gente, é sinal de cumplicidade. A igreja é cúmplice no seu ministério. Por mais longe que você vá, que você esteja, você sabe que você tem uma base que ora por você, que cuida de você, que acompanha o seu ministério no campo. Então, isso é maravilhoso. A gente não deve fazer esse trabalho sem esse corpo enviando a gente. Em Antioquia, eles foram enviados, né? Paulo e Barnabé foram enviados pelo Senhor. E para a gente encerrar, né, queridos? Nós estamos sendo chamados para avançar. E o avanço, gente, ele só é possível se pessoas se apresentarem para que o reino se estenda até os confins da terra. Então, as perguntas, né, para você refletir. Ai de mim, se não pregar o evangelho, foi o que Paulo falou. Aprove a Deus salvar ao homem pela loucura da pregação. Então, a pregação é o meio escolhido pelo Senhor para que as pessoas sejam salvas. Quem deseja ir, abrir caminhos. Quem gostaria de plantar novas igrejas? Quem deseja ser um bandeirante da fé? Quem gostaria de fazer o que ninguém nunca fez? Só para encerrar, gente, o chamado missionário do Charles Studd, que é o fundador da Missão Amém, ele abriu mão de uma fortuna, gente, de uma herança, assim, que era muito dinheiro, e ele e a esposa dele não ficaram com nada. Ele distribuiu todo o dinheiro para a obra missionária mundial. E ele disse uma frase assim, olha, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não faça por amor a Ele, que eu não possa fazer, porque Jesus fez o sacrifício maior. O que te impede de obedecer ao seu chamado? Deus, queridos, chama crianças, chama famílias com filhos, chama jovens, chama idosos, chama aposentados. E é interessante, gente, que como a gente melhorou muito a nossa saúde, graças a Deus por isso, nós temos visto vários casais de aposentados se apresentando para o campo missionário. Então, que Deus venha abençoar a igreja, né, que nós possamos avançar, que o reino avance. Se você ouviu essa voz nessa noite, se o Senhor está te tocando, queridos, simplesmente obedeça e procure o Senhor e o que você deve fazer depois que você teve essa convicção do Senhor. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos ficar de pé.
Que Deus nos abençoe nessa obra linda que é missões. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a CCZS mais uma vez nas tuas mãos. De manhã, Pai, estivemos aqui fazendo esse desafio, agora com a nova parte do corpo de Cristo que se reúne aqui à noite. Ó Pai, que o Senhor separe pessoas nessa noite, que o Senhor vocacione, que o Senhor direcione, que o Senhor, Pai, se revele a cada um dos seus filhos e que eles saibam qual a sua parte nesse ministério missionário mundial. Que nós possamos cumprir, ó Deus, o nosso lema, indo da zona sul de Belo Horizonte até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, que Deus os abençoe.